Olá amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje vamos responder a um vídeo a pedido de um leitor sobre a alegação de que o zoroastrismo, ou zoroastro, influenciou o judaísmo, Jesus e o cristianismo. Antes de mais nada, peço que já deixe o seu like, inscreva-se no canal e divulgue aos seus amigos. Antes de começar, algumas considerações. Eu não gosto muito de responder a esses vídeos de simplistas e de ateístas e só atendi isso a pedido do leitor. Há vídeos respostas a ateus em meu canal, como o Yuri, Eu Ateu e o Mateus, onde respondi sobre a origem das universidades e Pátia, e ele é ser ateísta, mas meu vídeo o fez até retirar o canal do ar e hoje ele é um cristão conservador. Vocês podem ver, procurar aqui mesmo no canal, vocês vão ver o vídeo. O link também está na descrição aí, tá? Eu costumo diferenciar entre ateu e ateísta. Ateus são raros. Normalmente são pessoas que vêm para dialogar, debater e aprender. Esses eu respeito. Céticos também. Ateístas são normalmente antirreligiosos e usam de um comportamento com alegações e mitos já debatidos e respondidos muitas vezes, mas que fazem parecer que é a primeira vez que foi dito e feito. Dito isto, vamos responder este vídeo desse Vinícius, onde alega sobre zoroastrismo e cristianismo. Vou dar as citações dele e minhas respostas na sequência. Lembrando que fui atacado em minha imagem por neoateus, que vêm em bando, e isso não é sinal de que estão com a verdade. Chacota, ridicularização, risadinhas não fazem ninguém estar certo. Logo no início, ele demonstra que não sabe falar nem mesmo o nome de Zoroastro ou Zaratustra, corretamente, e tenta usar a mesma tática de deboche. Ele alega que o zoroastrismo é uma dessas religiões antigas que inspiraram o judaísmo e o cristianismo. Onde está a fonte disso? Onde está a historiografia? Vamos ver se o que ele alega tem fundamento. Essa alegação de que Jesus é uma cópia de mitos é uma furada muito difundida por um pseudo-documentário chamado Zeitgeist, que nenhum historiador endossa, e nem mesmo ateus. Isso só é usado por ateístas ainda, para tentarem alegar isso. Há vários materiais em meu site e canal com amplas referências e bibliografia demonstrando isso. Alguns estudiosos dizem que Zaratustra, também conhecido como Zoroastro, viveu entre 600 e 500 a.C. Se for esse o caso, Davi, Isaías e Jeremias, todos, a gente sabe que esses aí são escritores do Antigo Testamento, na Bíblia, todos mencionam o Messias, a ressurreição e o julgamento final em seus escritos. Guardem bem isto. E viveram e escreveram antes de Zoroastro. Alguns estudiosos dizem que Zoroastro viveu entre 1500 e 1200 a.C. Se for esse o caso do cristianismo tomar emprestado do zoroastrismo seria mais forte. Mas o fato é que não sabemos quando o Zoroastro viveu. Daí o desacordo entre os estudiosos. E, portanto, esse argumento é especulativo na melhor das hipóteses. O historiador grego Heródoto, lá do século V a.C., não menciona Zoroastro em seu tratado sobre as religiões medo-persas, embora Platão, que nasceu aproximadamente na época em que Heródoto morreu, menciona-o em seu Alcibíades. Vamos esclarecer sobre o Avesta. Mas estabelecer quando Zaratustra viveu, ou Zoroastro, é apenas o primeiro passo. Em seguida, temos que estabelecer o que ele realmente ensinou, em oposição ao que o zoroastrismo moderno afirma que ele ensinou. A única fonte para os ensinamentos de Zaratustra é o Avesta, e as cópias mais antigas que temos do Avesta datam do século XIII d.C. A data tardia para esta coleção de escritos não dá qualquer suporte à ideia de que os cristãos emprestaram do zoroastrismo, que as cópias mais antigas das escrituras judaicas que temos hoje datam dos séculos antes de Cristo. E os manuscritos completos mais antigos das escrituras cristãs que temos datam do século IV depois de Cristo. Então, vejam aí. Um aspecto característico do zoroastrismo é o dualismo, isto é, a crença em dois seres divinos independentes, um bom e outro mau. Ahura Mazda, ou Aura Mazda,
era considerado o criador de todas as coisas boas, ao passo que Angra Mainyu, né, era considerado o criador de tudo que é mal. Pensava-se que esse último pudesse provocar terremotos, tempestades, doenças e morte, né? Bem como instigar tumultos e a guerra. Acreditava-se que espíritos inferiores ajudavam esses dois deuses a se desincumbirem de suas funções. Não foi a primeira religião monoteísta do mundo, né? O monoteísmo era a forma de adoração praticada por Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, muito tempo antes de Amenhotep IV vir ao mundo. E em 1513, né, a.C., por aí, instituiu Deus, por intermédio de Moisés e com a nação de Israel, um completo sistema de adoração, uma característica distintiva do que era uma adoração monoteísta do único verdadeiro Deus, né? Em harmonia com a posição bíblica sobre isto estão as obras recentes, tais como Man, God and Magic, quer dizer, Homem, Deus e Magia, do autor de Ivar Lisner, que desenvolve o tema em que o conceito original sobre Deus era monoteísta, né? Vejam lá em Êxodo 20, 1 ao 7. Ou seja, eu já estou citando aqui historiador, estou citando aqui fontes, tá? Então vamos lá. Carece de evidência também a suposição de que a Bíblia obteve sua doutrina sobre o diabo do zoroastrismo, né? Segundo Jacques Duquesne Guillemin, né, professor de estudos indo-arianos, tanto Ahura Mazda, que é o Deus supremo dos zoroastristas, né, zoroastrianos, e seu inimigo, o Ahriman, parecem ter existido desde toda a eternidade. A Bíblia não afirma isso sobre o diabo. Antes, ensina que o diabo teve começo e que não permaneceu firme na verdade. Vejam lá em João 8,44. Né? E outra, Satanás aparece em Jó, um livro muito antigo, né? E não se parece em nada com o Deus do mal, Ahriman, que é um dualista igual a Ormaz, né? O Deus do bem, ao invés de um subordinado. Este parece ser outro caso, né, de céticos que citam uma religião pré-cristã, assumindo que a forma pós-cristã da religião sobre a qual conhecemos permaneceu fiel à forma pré-cristã da religião sobre a qual não sabemos nada, né, e especulando, né, que as semelhanças entre religião e cristianismo são devidas ao cristianismo tomar emprestado da religião em questão. É um argumento filosófico sem evidências sólidas para apoiá-lo. Temos alguma boa razão para não supor que foi o zoroastrismo que tomou emprestado do cristianismo e não vice-versa? Sabemos que o zoroastrismo emprestou livremente das crenças politeístas da região, né, ali, em que se tornou popular. Mitra, por exemplo, era um deus persa que encontrou um papel de destaque no zoroastrismo. O equivalente hindu de Mitra é o deus Mitra, no caso, né? Todos os argumentos filosóficos à parte, sabemos que Jesus Cristo foi uma figura histórica real, que cumpriu numerosas profecias específicas escritas e preservadas centenas de anos antes de sua vida, que morreu na cruz e que foi relatado que havia ressuscitado dentre os mortos e interagiu com homens e mulheres que estavam dispostos a sofrer, né, terrivelmente e morrer por esse testemunho. Nós não encontramos esses fatos em outros aí, digamos, mitos, né, histórias que necessariamente ele tem. Ele alega que essa história serviu de base ao cristianismo, sem citar fonte alguma ou historiador algum. Como vimos, aparentemente foi o contrário. Os judeus roubaram essa ideia enquanto estavam sobre o polegar dos persas. Não há evidência direta de qualquer maneira. Os persas podem ter recebido as ideias dos judeus e de Ezequiel ou Daniel, né? E outra coisa, similaridade, gente, não prova nada, né? Isso é uma falácia. De novo, a ligação dele de que essas supostas doutrinas do zoroastrismo influenciaram o judaísmo e o cristianismo, sendo que nem há consenso entre os historiadores ou até mesmo os zoroastristas sobre isso. Mas em termos de empréstimos não existe evidência de um jeito ou de outro, e uma determinação depende das interpretações e datações dos textos zoroastrianos.
Os estudiosos zoroastrianos não oferecem consenso sobre o assunto, né? Tem um historiador aí, que está na descrição, chamado Yamauchi, né? Que cita um estudioso que acredita que os judeus pediram emprestado, outro diz que não há como saber quem emprestou, e outro diz que o empréstimo era de outra maneira. Há também uma grande diferença de abordagem. Os judeus enterravam seus mortos, né? Enquanto os zoroastristas lá, eles expunham os mortos, eles expuseram. Como falei, Moisés e o monoteísmo vieram antes de Zoroastro. Tá? Depois, ele alega sobre a escravidão dos hebreus no Egito, de uma forma simplista. Tá? Peraí, nunca se afirmou, né? Nunca afirmei, nunca se afirmou que os hebreus construíram as pirâmides do Egito. O sujeito alega que a escravidão no Egito não tem amparo arqueológico. Essa falta de qualquer menção de destaque de José e da servidão de Israel não surpreende os familiarizados com os registros inscritos nos monumentos do Antigo Egito, né? Era comum governantes ou escribas religiosos posteriores removerem nomes escritos, né, em monumentos anteriores, né, ou por considerá-los indesejáveis. Tá? Nesse caso, e para aumentar, né, ou para aumentar a sua própria proeminência. Por exemplo, o rei Horeb, né, Orenheb, alterou inscrições a fim de atribuir a si mesmo as construções feitas por Tutankhamon. O Museu do Cairo, no Egito, e o Instituto Oriental na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, contém numerosos exemplos de tal desonestidade. Alguns anos atrás, o livro Ancient Egyptian Materials and Industries, né, Materiais e Indústrias do Antigo Egito, dizia: poucos países têm fabricado mais tijolos do que o Egito, onde tijolos secos ao sol continuam sendo, como sempre foram, o material de construção típico do país. Certo? O livro também menciona a prática egípcia de usar a palha para fazer tijolos, confirmando assim esse detalhe adicional registrado na Bíblia. Zahi Hawass, né, fala apenas da questão de se quem construiu as pirâmides foram escravos ou contratados, e concordamos com essa opinião, né? De novo, né, alega que os hebreus emprestaram dos persas, sendo que o contrário é mais provável. Só para lembrar, os escritos originais do Avesta foram escritos, parte do material, né, provavelmente vem de uma época anterior à era cristã, mas a maioria disso é considerada hinos e algumas informações básicas, que faziam parte da tradição oral. O resto parece ter sido adicionado mais tarde, e por boas razões. O cara claramente fala para um público simplista. Tá? Então minha dica é para vocês aí. Gente, pesquisem, peçam, perguntem para esse cara como ele chegou a essa conclusão. Peçam, eu vi na descrição do vídeo do cara, não tem fonte nenhuma. Tá? Mitra ou mitraísmo é uma religião romana de mistério praticada no seu auge ali nos séculos II e III, né, depois de Cristo. Acredita-se que alguns, né, o culto romano tenha sido baseado, no antigo deus sol persa Mitra, predatando assim o cristianismo. Essa suposição começa com o arqueólogo e historiador belga do século XX, Frans Coumont. Embora o trabalho de Coumont seja considerado pioneiro no campo, estudiosos mais recentes contestaram sua suposição. De acordo com John Hinius, no primeiro Congresso Internacional de Estudos Mitraicos, realizado em 1971, ele disse assim: agora devemos concluir que a reconstrução de Coumont simplesmente não se sustenta. Ele não recebe apoio do material iraniano e está de fato em conflito com as ideias dessa tradição, conforme são representadas nos textos existentes. Acima de tudo, é uma reconstrução teórica que não está de acordo com a iconografia romana real. Em outras palavras, a única conexão óbvia entre o mito dos persas e o mito dos romanos posteriores é o nome. Tá? Você vira aí, né? Prestem atenção, certo? Aí, ó. Depois, vamos fazer um vídeo exclusivo sobre Mitra. Mas o indolente ainda posta uma imagem do Papa Francisco, né, como a Mitra, alega que isso tem alguma ligação com Mitra, do mitraísmo. Ora, isso é de uma imbecilidade completa. Como a forma não tem nada a ver, nem conectado, nem se originou com o chapéu de hoje dos bispos, né, e do Papa, mas baseiam-se em sua imaginação esquisita e estranha de comparar duas coisas diferentes, né, desses ateístas, que aparentemente parecem incríveis na aparência, mas na verdade estão longe da verdade histórica, e são todas mentiras que se tornaram acusações.
Primeiro, o uso da mitra não pode ser atribuído aos tempos antigos do paganismo. Nenhum derivado pode ser inspirado nele. Segundo, não há fotos de um bispo católico de um papa do século IX, século XIX, vestindo o que chamaríamos de mitra. Só porque a evidência histórica mais antiga da mitra foi no século X ao XVI, XVI, não no século I ao século IX. De fato, o chapéu do Papa e dos bispos, chamado mitra, são baseados nos rabinos, nos sacerdotes medievais judeus do templo de Jerusalém. Leia lá em Êxodo 29, 6, e porás a mitra sobre sua cabeça, e porás a santa coroa sobre a mitra, que veio bem antes do zoroastrismo. Então. Depois, mais outra do indolente, alegando que a Eucaristia ou Santa Ceia é uma cópia da ceia mitraica. Putz grila, isso sem citar fonte nenhuma que corrobore suas alegações. O cara consegue isso e seus fãs, sem pesquisar, acreditam. Assumir que os cristãos tomaram emprestado esse ritual de um culto pagão anterior exige que se mantenha a suposição de Franz Cumon, que o ritual mitraico é anterior à prática cristã. Mas, como eu já apontei, muitos estudiosos modernos são rápidos em subestimar a ideia de que as práticas dos romanos eram parecidas com as da religião persa anterior. Temos evidências do primeiro século dos escritos de São Paulo de que os cristãos já estavam celebrando a Eucaristia em suas liturgias. Então vocês vejam ali as citações, ali no caso em 1 Coríntios 10, 16, etc. Como o catecismo explica, a liturgia cristã usando pão e vinho sempre foi entendida como relacionada à Páscoa judaica. Não há evidências de que os cristãos tenham emprestado os mitraístas em sua liturgia. Jesus modelou a Eucaristia após a celebração judaica da Páscoa. E é provável que os rituais pagãos de mistério não tenham sido um pensamento posterior. Além disso, o sujeito alega que Constantino criou o cristianismo, blá 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 blá, Nenhum historiador sério concorda com essa baboseira infantil. Sem citar fonte alguma, tipo de apedeutas, o sujeito alega algo amplamente refutado. Constantino não criou o cristianismo, apenas promoveu leis que favoreceram libertar a religião já praticada há 300 anos. O imbecil nem cita fonte alguma. No meu vídeo sobre o Zoroastro de Jesus, vocês podem ver mais. E há links e referências na descrição. O sujeito alega que o zoroastrismo tem 500 anos antes de Cristo. Só que de onde ele tirou essas alegações escritos? Como demonstrei, a cópia mais tardia do Avesta veio do século XIII, bem posterior ao cristianismo. Então quem copiou quem? Depois o cara alega que Zoroastro disse que o Messias viria nascido de uma virgem. Onde está isso? Cadê a fonte? Esse suposto Messias é chamado de Saoshyant. Pude confirmar que isso é na verdade até certo ponto. Um retorno esperado em 2341 para iniciar uma era de ouro. Os detalhes aos 30 anos não encontrei em nenhum lugar. Se esse futuro libertador seria de fato o próprio Zoroastro, novamente algo que tem sido interpretado. Mas os textos zoroastrianos posteriores pensam que a pessoa será na linha de Zoroastro, não o próprio Zoroastro. É o cristianismo que influenciou o zoroastrismo em conceitos como Messias. O único conceito zoroastriano que antecede o cristianismo é o bem contra o mal, em uma grande batalha no final dos tempos, que é encontrada principalmente no livro de Apocalipse. A crença do Messias em Jesus veio desde o Antigo Testamento, Moisés, etc., e muito antes de qualquer escrito zoroastrista. O cara não entende nem o que é mitologia, nem o que é religião e faz uma confusão tremenda. Já demonstramos que o cristianismo não está baseado em mitos e nem todos os mitos necessariamente são mentiras. Por que ele não menciona mitos e fraudes ateístas contra o cristianismo então? Quantas mentiras e alegações propaga? Depois o sujeito parte para outra alegação sobre cientistas, teístas, etc. O cara não entende nem o que é ciência nem religião. Como amplamente demonstrei, foi exatamente também a cosmovisão cristã, a Bíblia e o teísmo que favoreceram o desenvolvimento da ciência moderna, desde a Idade Média. Note que eu não disse que foi o cristianismo que criou a ciência, o estudo no caso, mas que favoreceu o seu desenvolvimento
dado que foi exatamente pela crença ateísta no universo ordenado e na busca bíblica que fizeram os primeiros cientistas como Roger Bacon, Grosseteste, Buridan, etc., pesquisarem, verem a ordem no universo e estudarem a ciência. No link na descrição mostramos amplamente uma lista exaustiva de cientistas do passado e atuais teístas e que sim, afirmam que a fé ajuda no desenvolvimento da ciência, pois é um universo ordenado, coisa que o ateísmo não promove. Enfim, crer ou não em Deus necessariamente não faz alguém ser um bom cientista, mas sim, a ciência só é possível num universo ordenado. Usar a falácia ad populum, ou apelo à multidão, é errado. O zoroastrismo, como toda filosofia, e tem seus ensinos, mas a questão aqui é quem influenciou quem. Como vimos, o Avesta foi escrito em torno de 350 a.C., não na época suposta de Zoroastro, e a cópia mais antiga que temos vem do século XIII. Pois é, qual a diferença? Ateus e ateístas não agem muitas vezes da mesma forma que religiosos, juntando-se em grupo, fazendo proselitismo, tentando argumentar contra a religião, afirmando e negando coisas, crendo em naturalismo, empiricismo, etc. Qual a diferença? Você, seu Vinícius, age da mesma forma. Quem faz a inversão é você, contrariando a história e os historiadores. Mentira! O monoteísmo veio antes de Moisés, como já falei. Isaías oferece a primeira concepção monoteísta completa de Deus. Por exemplo, em Isaías 43, 10 a 13. De maneira alguma segue que Isaías emprestou essa concepção do zoroastrismo. De fato, Isaías escreveu seu livro antes de Zoroastro nascer. Não apedeuta. O argumento cosmológico diz que tudo que começou a existir tem uma causa. Não é tudo que existe tem uma causa. Tudo que começou a existir tem uma causa. O cara é um banana. Distorce tudo e tenta responder o que alega. O cara é tão infantil que tenta usar quem criou Deus, coisa que nem ateus usam mais. Agora, crer que o universo e a matéria são eternos é bem racional, Sr. Vinícius? Por favor, em maluquice, que não tem como se comprovar, falar em maluquice que não tem como se comprovar, prove-me como o universo e a matéria são eternos, de onde veio a matéria, naturalismo, empiricismo, etc. Outra bobagem que fala é sobre as doenças virem do diabo. O cara não cita fonte alguma nem prova alguma do que fala. Como já vimos, isso não é necessariamente o ensino cristão, mas os escritos judaicos antecedem Zoroastro. Não são cópias, o cara alega sem provar nada. Meu Deus, o cara fala sobre a regra de ouro de Jesus e diz que veio do zoroastrismo. Dá até embrulho ver esse vídeo. Para esses mentirosos, o judaísmo e o cristianismo copiaram tudo, É pura alegação sem prova alguma. É bastante provável que Jesus não foi a primeira pessoa a dizer algo semelhante a faça aos outros que gostaria que fizesse a você. Eu não acho que a veracidade, confiabilidade e autoridade da Bíblia é de alguma forma reduzida se isso não foi dito pela primeira vez de Jesus. Cadê as provas, historiadores, fontes, etc., demonstrando isso de que os evangelhos são inspirados em religiões asiáticas? O cara alega que a cruz veio do símbolo de Tammuz. Mentira! Ninguém foi empalado com o símbolo alfabético de Tammuz e, como já perguntei uma vez antes, os romanos e persas roubaram isso de Tammuz porque pensavam que era uma boa forma de crucificar as pessoas? No final, o cara comete outra falácia genética, Depois alega outra bobagem não aprovada por nenhum estudioso ou historiador sério de que todo o conteúdo da Bíblia é inspirado em culturas mais avançadas, Gostaria que citasse um historiador ou estudioso sério, não vale o Zeitgeist, que comprova isso. Outra pura bobagem da cabeça desse cara. A Bíblia começou a ser escrita com o livro de Jó no século XV a.C. Depois o infantil tenta alegar sobre a Igreja Católica, Sim, indolente, é graças à Igreja Católica que também temos a civilização ocidental e cultura, a mesma que você ataca. De onde tiramos as informações, Vinícius? Dos livros de história, historiadores sérios, coisa que você não faz. É um simples antirreligioso de internet. Finalmente, quero que esse cara prove a ligação de que todo mundo que questionava o cristianismo era perseguido e morto. Só falta citar cientistas que foram mortos pela Inquisição, E já dei esse desafio no canal. Não, imbecil. Imbecil é você e seus seguidores que aceitam essas alegações sem pesquisar ou se aprofundar. Como vimos, o cara faz pura alegação, não demonstrou nada e somente não é um ateu de internet.
Certo, pessoal? Se vocês gostaram aí, curtam o vídeo, comentem com respeito, tá? Porque, né, no caso, e divulguem aí o vídeo, certo? Até mais!